A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI, livro do profeta Amós, capítulo 1, palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse: O Senhor brada de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, o topo do Carmelo o seca. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com trilhos de ferro. Por isso atearei fogo à casa de Azael, e ele destruirá os palácios de Banu-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, e eliminarei o morador do vale de Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado cativo para Quir. Diz o Senhor, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Por isso atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei minha mão contra Icrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4, não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso atearei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Edom, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com espada sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Por isso atearei fogo a Temá, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos Amonitas, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Por isso atearei fogo ao muro de Rabá, e ele lhe consumirá os palácios, em meio a gritos de guerra no dia da batalha, com vendavais no dia de tempestade. O seu rei irá para o cativeiro juntamente com seus príncipes, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Por isso atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande tumulto, com gritos de guerra e som de trombeta. E eliminarei o juiz do seu meio e matarei todos os seus príncipes junto com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata, e o necessitado, por um par de sandálias, esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar e bebem o vinho exigido como multa no templo de seu Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus, tão altos quanto os cedros, cuja força era como a dos carvalhos. Destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo vos tirei da terra do Egito e vos guiei no deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para serem nazireus. Por acaso não foi assim, israelitas?
diz o Senhor, mas destes vinho aos nazireus e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Agora, eu vos esmagarei no vosso lugar como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Assim, de nada adiantará ao ágil tentar fugir, nem o forte usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo o cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, diz o Senhor. Capítulo 3. Ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão duas pessoas juntas? Se não estiverem de acordo, o leão rugirá no bosque sem que tenha presa, o leão forte rugirá da toca se não houver apanhado nada, a ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada, a armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa, alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça, sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há ali, e quanta opressão há no seu meio, pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz, um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, as casas de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis aos seus senhores, trazei-nos bebidas. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vos levarão com ganchos e, as últimas de vós, com anzóis, saireis pelas brechas, uma na frente da outra, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, diz o Senhor Deus. Oferecei sacrifício de louvores do que é fermentado, divulgai as ofertas voluntárias, anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Por isso também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta pão em toda parte. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a vossa chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, e fiz com que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra. Choveu sobre um campo, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Castiguei as vossas muitas hortas e vinhas com pragas e ferrugem. Vossas figueiras e oliveiras foram devoradas pelo gafanhoto. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a praga contra vós, como fiz no Egito,
matei vossos jovens pela espada e deixei que vossos cavalos fossem levados. Fiz com que sentisseis no nariz o mau cheiro do vosso acampamento, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vós, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição tirado do fogo, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 5. Ouvi esta palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará, está abandonada na sua terra, ninguém a levantará, porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000 restarão 100, e naquela da qual saem 100 restarão 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José como o fogo e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Ó vós, que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça, aquele que fez as Pleiades e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. É Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte e a ruína cair sobre a fortaleza. Os israelitas odeiam o que os repreende na porta e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho, pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: odiai o mal, amai o bem e estabeleceis justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear, para que pranteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será completa escuridão, sem nenhum resplendor. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão, como o ribeiro perene. Foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas de libação no deserto por 40 anos. Ó casa de Israel, levastes Sicute, vosso rei, e Quium, vosso Deus estrela, imagens que fizestes para vós. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco,
diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, aos quais a casa de Israel procura. Passai a Calné e vede, e de dali a grande Amate, depois de Seagate dos filisteus. Acaso elas são melhor que esses reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos, ó vós, que imaginais estar longe o dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que, à semelhança de David, improvisam cânticos ao som da lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora da casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais para dentro da casa: há mais alguém contigo? E este responder: ninguém. Então ele lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada, e a casa pequena, reduzida a fragmentos. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno, e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós, que vos alegrais por Lodebar, vós, que dizeis: não tomamos Carnaim por nossa própria força. Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá desde Lebo-Amate até o ribeiro da Arabá. Capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, e disse o Senhor: isso não acontecerá. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte: vi o Senhor Deus convocando o fogo para executar a justiça. O fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para agora, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. O Senhor também se arrependeu disso, e disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. E ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro construído, em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou: Amós, que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaque serão arruinados, e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá e ali vai ganhar a vida, e lá profetiza. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta,
nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada, e tua terra será luteada, e tu morrerás numa terra pagã. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou um cesto de frutos do verão, e disse: Amós, que vês? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Mas, naquele dia, os cânticos do templo serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Silêncio, ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o cereal, e o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, e para vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, não chorará todo aquele que nela habita. Certamente toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim, como o dia de amarguras. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: pela vida do teu Deus, ó Dan, e, pelo caminho de Berseba, cairão e não se levantarão mais. Capítulo 9. Vi o Senhor junto ao altar, e ele me disse: quebra o topo das colunas, para que os batentes estremeçam, e despedaça-os sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei pela espada até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará, ainda que cavem até o Sheol. A minha mão os tirará dali, ainda que subam ao céu, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E ainda que se escondam dos meus olhos no fundo do mar, darei ordem à serpente, e ela os morderá ali. Também, ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada, e ela os matará ali. Enfim, eu me colocarei contra elas para o mal e não para o bem, pois o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores planteiam, e toda ela se levanta como o Nilo, e diminui como o Nilo do Egito. É ele quem edifica as suas câmaras no céu e firma a sua abóboda sobre a terra, chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor, diz o Senhor. Ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei totalmente a casa de Jacó,
diz o Senhor, pois darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão na peneira, mas nem um só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos atingirá. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.